Flamengo, depois o jogo do Atlético Mineiro, né, que teve também uma polêmica ali, algo bem... Um lance bem discutível. E aí, gente, vocês que estão nos assistindo, podem ir participando, vão dando a sua opinião em nosso chat, que nós vamos ler, tá? E aí a primeira pergunta para vocês é: você é a favor ou contra o VAR? Dê sua opinião, né? Até sobre os lances que nós vamos falar aqui, dê sua opinião sobre o que precisa melhorar no VAR, principalmente aqui no Brasil, né? Que está bem ruim. E aí vamos começar. Primeira pergunta aí é sobre o frame, o caso do frame do jogo do Flamengo. E aí a gente pode falar um pouquinho sobre, né, como é que é lá fora, né? Não sei se vocês... Quer falar um pouco? Quer falar um pouco você, Marcos? Tem uma solução que está sendo aplicada lá na Premier League agora, que o pessoal aumentou um pouco a linha do impedimento. Mas o lance, assim, para quem não acompanhou, né, quem está olhando aí, participando com a gente, o lance foi ali a diferença do frame, né? Isso. Um frame anterior, o Gabigol, se eu não me engano, não estava impedido. Isso. E um frame posterior, o Gabigol estava impedido. League, eu acho que dava algo ali de 2 centímetros, então, alguma coisa assim. Aumentar as linhas do VAR é justamente para resolver isso, entendeu? Sim. Porque aí a diferença entre um frame e outro, uma linha fica encostando na outra, fica sobre a outra. Aí ele privilegia o atacante, entendeu? Se privilegia o gol, né? Na verdade, né? Porque teve uma época, lembra, que onde ninguém se falava em VAR ainda. Na dúvida, deixa rolar. Lembra? O ideal era o corpo, né, cara? Tem uns muito gritantes, né? Mas tem um que é mesmo ali. E hoje em dia, mesmo com VAR, ainda a dúvida persiste. Então, cada hora vai ter que aprimorar mais. A questão que o Fábio falou do frame, isso não dá um pouco de insegurança para vocês? Porque a questão do frame é um técnico que está lá. Humano, né? É um humano que está ali, e um clique, um frame para cá, outro para lá, a bola continua no pé do jogador que está saindo, mas o jogador que vai receber, ele pode estar impedido ou não por esse frame. Isso não incomoda vocês? Por exemplo, se for um jogo do Corinthians ali, e for um palmeirense naquele frame ali, isso não te dá um certo... Por que eu tô falando isso? Porque na Espanha aconteceu isso. Um jogo do Leganés na La Liga, na primeira divisão da Espanha, aconteceu isso. Europa, né? Europa, teoria, exato. Né? E um jogo que o cara, que quem faz o frame é um técnico de vídeo, não é um árbitro de futebol. O árbitro pede, pra frente, pra trás. E o cara colocou o frame que privilegiava o time dele. Isso, exatamente. Não, na verdade, assim, ele atrapalhava o time que ele não gostava, que era o Leganés, entendeu? E depois ele mandou áudios. Mas de propósito, o técnico, ele... Isso, tinha um frame, como o lance do Gabigol, um frame que ele era a favor e outro contra, entendeu? Ele fez isso prejudicando o Leganés. E depois teve áudios dele mandando nos grupos e tal. Então, mas a decisão não pode estar numa pessoa. Tem que ter ali na hora, no VAR, um mini comitê para decidir isso aqui. E assim, um responsável falar, não é esse frame aqui, volta um. Entendeu? Não é o técnico que tem que decidir isso. E todos aqui são a favor do VAR? Eu particularmente não sou. Eu não sou a favor do VAR. Não sou. Vocês vão falar que é porque eu sou corintiano, não é isso. Você não é isso. O Corinthians ganhava tudo antes do VAR. O doutor Paulo Costa colocou aqui, meu irmão. O VAR tá fazendo o árbitro preguiçoso. Vocês acham isso mesmo? Meu irmão bandeirinha participando mesmo. aí. Por que tem bandeirinha com o VAR? Bandeirinha serve pra quê? Eu acho que pra ver se a bola saiu na linha lateral? Eu acho que a questão do impedimento é aquela regra, cara, que, enfim, se tiver VAR, se não tiver VAR, sempre vai ter a polêmica, porque vai ter ali os centímetros, o pezinho, o dedinho. Eu acho que isso vai além do VAR, a questão especificamente do impedimento. Eu acho que tinha que ser o corpo. Se o corpo está à frente, você considera impedimento. Se a cabeça tá, se o braço tá, se a perna tá, você não deveria... Não, mas essas polêmicas eu acho que sempre vão continuar. E é o que faz... E acho que é legal isso para futebol. Mas o VAR não foi concebido justamente para diminuir, para né? acabar com as polêmicas. Não, eu acho vocês que acham acabar, que ele não acabou com as discussões ainda? Não, e acho legal não acabar, entendeu? Então, Marcos, mas na verdade potencializou, na minha opinião, né? Porque em vez da gente talvez só criticar o juiz, a gente mas imagina do outro lado um erro claro do juiz que... Lembra da mão do Henry?
que tirou a Irlanda da Copa. Cara, se tem o VAR ali, começou um pouco ali, né? Se tem o VAR ali, no lance do Inglaterra também, que a bola que a entrou bola ali. bateu e entrou quase 1 metro e foi eliminado. Então. Esse tipo de lance, o VAR resolve. Assim, em geral, eu sou a favor do VAR. Eu também. Só que eu acho que ele é muito mal manipulado no Brasil. Eu acho que no Brasil, o juiz do VAR, ele virou mais um componente dentro do campo do jogo. Mas é só no Brasil, o Gabriel mesmo deu Da o La exemplo Liga. da La Liga. Eu acho que a também. Premier League Mas ela foi é... um caso, caso né? isolado, De eu repente acho. foi Ali eu isolado, eu acho não que sei, isolado. mas de repente pode ter sido isolado. As pessoas usam aqui no Brasil muito o termo intervencionista, né? Que o VAR é muito intervencionista. Ele quer se meter muito no jogo. Me parece que na Europa é bem menos. Bem menos. Bem menos. Então Pênalti funciona melhor. mesmo é só, tipo, mão na bola, porque o choque e tudo mais é o juiz que tem que ver se... Então, aí entra naquela discussão que a gente começou até a falar na semana passada. Aqui a arbitragem não é profissionalizada, os caras não se dedicam só a isso, entendeu? Então, por isso talvez o VAR tenha que participar muito mais das decisões de campo. Na Europa é diferente. Na Europa o juiz... A Premier League ela vem na vanguarda do VAR, né? Então ela já lançou aí a linha do frame maior, né? Agora, no caso do lance do Atlético Mineiro, que ali foi mão, mas há ainda a interpretação. A regra, né? Eu não posso falar aqui um jargão, né? De um comentarista. Mas a regra enfim, Ela não é clara ela muitas precisa... A regra não deveria ser uma só, ela precisa ser interpretada. Se bateu na mão, é mão. Mas depende. Você lembra a polêmica da final, Palmeiras e São Paulo? Pra mim, não, Você acha que foi pênalti aquilo no primeiro jogo do São Paulo? Pra mim não foi pênalti. Tanto que no segundo jogo teve um lance idêntico. Pra mim foi. E o juiz não deu pênalti. E eu achei certo, pro Palmeiras. Então, aqui, assim, você tá junto ao corpo, mas ele é beneficiado pelo raio de ação, né? A mão dele tá fora do corpo, entendeu? Não, mas essa Ele tava recolhendo a mão, ele não tava abrindo a mão. Essa subjetividade não atrapalha? Atrapalha. E esse Mas não é o lance pro VAR decidir. Então, mas é aí que tá. Por isso que eu sou contra o VAR. Porque, vamos lá. Todo mundo aqui ama o futebol, certo? O futebol, quando não tem VAR... Você fala, o juiz roubou, o juiz é ladrão, mas sempre vai ter a dúvida, porque é difícil ser árbitro ali, mas sempre tem a dúvida. Agora, quando você é roubado com o vídeo, o caso do frame, aí, porque assim, quando... Acaba sendo algo mais tendencioso, se tirar a credibilidade do que a gente mais ama, é o complicado, mas entendeu? Você concorda que diminuiu? É o que o Fábio falou, diminuiu bastante. Não sei, assim, diminuiu. Tinha muito mais lances... Mas aí, o erro que tem, eu tenho como falo, como é que o cara errou um lance desse, mano? Ele viu o vídeo, irmão. Daí tá vinculado, talvez, até mesmo a profissionalização dos árbitros, né? Porque Também. a arbitragem é ruim. Também. E são... Eu acho que diminuiu aqueles erros crassos, né? E outra coisa, é uma absurda. questão cultural aqui do Brasil também. Vocês já perceberam como que os caras reclamam com o juiz também? E ficam em cima, mesmo na hora de uma decisão do VAR. Na Europa não é assim. Né? Sim. Na Europa não é assim. É que é complicado. Por exemplo, eu sou muito contra. No mesmo campeonato igual a Libertadores, na fase de grupos não tem é um VAR. absurdo, cara. Não, E isso é um no absurdo. mata-mata. Isso é um absurdo. Sabe, eu sou muito contra isso aí. Então, Descaracteriza na Copa do totalmente. Brasil também, vai começar até agora a partir das oitavas de final. Ou tem ou não tem. Ou tem ou não tem, Exatamente. entendeu? Então, é isso que é complicado. Outra coisa, quem coloca as imagens da câmera lá? Eu não sei, na Premier League é a Premier League. Já na La Liga é quem compra os direitos. Por exemplo, eu sei que até ano passado a Globo era responsável por colocar as câmeras. Então, assim, não tinha que ser meio padronizado. É muito complicado, cara. Eu acho que quando você tira a credibilidade daquilo que você mais ama... Eu acho que é uma tecnologia nova. Imagina, a história do futebol. O VAR tá aí há quantos anos? 2 anos? 3 anos no máximo? 2, 3 anos, né? Então vai ter... A Copa de 2018 já vai tinha ter VAR, muita né? adaptação ainda. Teve na final, mas eu né? acho que vem para melhorar, cara. Porque justamente para evitar aqueles erros que acaba com um ano de trabalho do time. Perfeito. Entendeu? Tipo assim, gol de mão do Maradona. Isso, erros crassos. Então, né? O gol do Então você não é totalmente contra o VAR.
Nesses casos, por exemplo, aquela final do maior do Rio contra o Flamengo. É isso. Aquele gol lá de falta que a bola bate lá, quase na rede. Então, por isso que eu sou a favor. Você lembra desse lance? Eu sou contra o VAR do jeito que ele é. Vasco. Já tá... Não, não dá cutucada no flamenguista. Puta, o cara já tá Não, assim, passando por uma crise e você vai ficar desculpa, cutucando ainda. É brincadeira. Desculpa. Isso. Agressão verbal. Gratuita, hein? Em pleno programa ao vivo. Mas uma coisa eu acho que é importante, gente, que eu queria levantar, não sei se vocês perceberam isso, mudou, né, a comissão de arbitragem lá, o responsável agora é o CNM, que ele era responsável na Conmebol, e ele veio com o intuito de diminuir a intervenção do VAR no jogo. E isso, você já percebe, um lance claro que aconteceu no domingo, São Paulo e Cuiabá, de um pênalti que para talvez 80, 90% Se das chamasse, pessoas... não seria pênalti. Não foi pênalti. Só que o VAR analisou aquele lance como um lance interpretativo. E ele não chamou o juiz para avaliar. Se ele avaliasse, ele não daria o pênalti. Então eu acho que eu já tenho percebido menos intervenção. Mas gerou a polêmica de toda forma. Eu acho que se gradativamente acontecer menos intervenção, acho que vai melhorar, entendeu? Assim, o Corinthians não vai ser campeão nunca mais. Não. Mas, O Corinthians e o mas isso Flamengo aí são os maiores prejudicados. Mas isso com aí né? é uma consequência, não tem problema. Exatamente. Né? E o jogo do Corinthians em Itaquera diminuiu muito a quantidade de pênaltis. Quero ver domingão. Você chorar com o mesmo pênalti que teve com vocês. Tá gravado. Não, eu também, teve um ponto que o Gabriel levantou que eu também acho esquisito, assim. O campeonato, ele começa, ele tem que ter VAR do início até no meio e fim. Isso é um absurdo. Ele não ter na fase de grupos, igual a Libertadores, e ter a partir das oitavas de final, porque perde toda... ele pode gerar, né? Você pode na fase de grupo gerar... time sair Exatamente. por um erro... E teve vários lances, O lance né? do Boca Juniors e do time da Bolívia lá, cara. Que isso, aquele Uma pênalti que arrumaram no vergonha, finzinho meu do jogo pro Boca lá. Nossa, foi gritante. A entrada, né? A entrada no meio do campo que o cara deu e aí no contra-ataque fizeram o gol. Não, esse tipo de lance, quando o Flamengo teve vários lances esquisitos, assim, durante a fase de contra grupo. o Flamengo é sempre esquisito. Não, mas aí mas peraí. Contra o Flamengo não é roubo. É reembolso. É reembolso. Tá. Flamengo Vai falar que- Flamengo O e... Corinthians também. Tá. Não é roubo, Agora, é é reembolso. engraçado, né? Depois que o VAR entrou, só deu brasileiro na final da Libertadores. Nas últimas duas foram brasileiros? Quem que foram? Foi. Não lembro. O Santos e lembra? o Flamengo, né? Quem são os Santos, últimos dois Palmeiras. campeões? É o Palmeiras. Ah, tá. Santos, Palmeiras. Não, mas eu queria No Mundial tem VAR também? Isso tem. não Mundial é. tem. Assim, eu tô queria dizer a tentando. verdade. Tanto Porque, que, assim, tanto que a isso gente não- perdeu o último Mundial por uma decisão do VAR. Você se lembra, né? Isso não tem a ver. Continua com... sem Mundial? Não. Continuou sem o bimundial. Produção, corta aqui, produção. Esquece. Já tem mais um corte? Mas vocês não acham que não é assim, eu tô dando uma provocada aqui em vocês. Os brasileiros historicamente foram roubados na Libertadores. Sim. Durante 2013 vários mesmo. anos. Durante vários anos. Não é esquisito só dar brasileiro na final? Nos dois últimos Não, mas anos, aí pelo menos? aí é uma questão, acho que, de qualidade de futebol. O Brasil, Não, mas o Brasil é também. muito roubado. O Parte brasileiro, econômica. Não, mas hoje, o Brasil, a disparidade aumentou. a disparidade tá muito... Não está ganhando por causa da ajuda do VAR. Não, tá Exatamente, sendo está algo ganhando mais porque é justo. melhor, E porque é exatamente. melhor. Não, Assim, tem dois times na Argentina que batiam de frente com Boca e River. Boca e River, que hoje... Mas o Boca, historicamente, Boca contra é um o leão Palmeiras, sem dente. Contra o Corinthians. E o River tá ali, mais ou menos, né? É um time forte ainda, que acho que vai chegar nas finais da Libertadores. Mas, cara, eu acho que não vai escapar de um brasileiro ser campeão na Libertadores esse Eu ano. acho difícil. Então, a tendência do VAR, ela é ser mais justo, né? O melhor time ganhar e tudo mais, não ter esses erros. Mas mesmo assim, cara, eu acho que quando dá margem pra eu desconfiar da decisão, porque se o cara não viu ali, pô, eu não sou roubado, foi um engano. Mas antes já não dava essa margem, muito exato. pior, entendeu? É isso que eu tô tentando... Porque antes você viu esse o lance- peso que eu tô tentando... Antes assim, você viu o lance na Globo, lá na emissora, com linha e tal, e você ficava, putz, meu time foi prejudicado. Então, mas aí talvez Agora você é não mais condenava justo. tanto. Não porque condenava o cara Não tá lá no condenava campo. porque no campo, imagina aqueles impedimentos que é Deve o zagueiro ser saindo difícil. e o cara fazer... Pra mim, ser bandeirinha e goleiro deve ser as coisas mais difíceis do futebol, são essas duas coisas, velho. Bandeirinha, Sim. goleiro e corintiano, Deve ser difícil. cara, deve Sou feliz sofrer. demais, cara. Melhor coisa Até- do mundo. Ó, o José Costa, que é nosso ouvinte, falou:
sou totalmente a favor. Né? E Minha por família ser em peso, meu pai. Por ser uma tecnologia nova, né, muita atualização será uma ferramenta essencial. E o Dr. Paulo Costa, sou contra. Futebol não é matemática. Pô, se São Paulo resolve dentro de campo. Perfeito, seu Paulo. E o Edmar José da Silva vai Vamos Palmeiras. conversar mais tarde, viu, Paulo? Vai ao Palmeiras, maior do mundo. Fala um Aí pouquinho também do não, né? Palmeiras aí. Maior do mundo, não. Não, ainda Esse não. é meu sogro fica lá, meu jogo acho de que- final de semana ficou lá secando. Falei, sai Maior daqui, do mundo infeliz. foi um Time- time pouco que seu torce? forçado. Peppa, Palmeiras? Peppa. Infeliz, cara. E a sua esposa também é palmeirense? Não, minha esposa, graças a Deus, corintiana. Como E aí se pode? não fosse? O importante é ter saúde. E assim, as diferenças do VAR em campeonatos lá fora. Assim, Acho que a agilidade, que- né? A rapidez. É a você intervenção vê. mesmo. Não, e assim, Primeiro que quando intervém lá é muito mais rápido, é verdade. Muito mais rápido por quê? Porque os jogadores não ficam em cima, não cria confusão. O juiz vai lá, olha, decide, volta pro campo e toma a decisão. Aqui o Os jogador já faz isso, né? Não, pro cara, árbitro. os jogadores ficam em cima ali. Aí tem que ficar o quarto árbitro tirando os caras, entendeu? mas eu acho que assim, se você vê, já teve lances de VAR de durar 6, 7 minutos, cara. E na Inglaterra, meu, é 50 segundos, 40 segundos. É impressionante, irmão. É impressionante. É porque assim, eu sou muito fã da Premier League, então eu sou puxa-saco da Premier League, né? Mas eu fui assistir um jogo do italiano, assistir um jogo do Milan. Cara, mesma coisa, mano. 1 minuto e meio, 1 minuto e 20. Vai, vamos, entendeu? Teve um ponto interessante aí que o Sérgio Dogão, salve Sérgio. Sérgio torce pro maior do Rio, tá? Vascão. Sérgio, aquele abraço, hein? Tamo junto. Ele falou, acho que DJ, um deveria, dos maiores DJs do Rio. ele falou que acha que deveria ser igual ao basquete, parar o tempo. Acho que é um tema interessante também. Interessante. Talvez diminuir o tempo total e parar o tempo, porque realmente os Quando for jogadores revisão de VAR, brasileiros... né? Mas eu ia gosto, comentar pô. isso. Os exemplos dos outros esportes. Funciona tão bem, cara. É que eu acho que o futebol é tão perfeito. O futebol tá 100 Quase anos aí. imperfeições, né? O futebol há 100 anos, ele é perfeito, cara. Nenhum esporte te traz a emoção e o amor que o futebol traz, Mas cara. não pode ter injustiça, cara. É isso que eu tô falando. Mas- O VAR, eu acho que ele vem pra tirar essas injustiças que acabam com o trabalho de um ano inteiro, Injustiça cara. depende, é uma bola na trave, às vezes é uma injustiça. Não, Eu sei que um erro da coisa. arbitragem machuca, dói. Pô, mas eu acho que o futebol, ele é 100 anos, ele desse jeito. O meu medo é que o futebol tá caminhando pra uma elitização, cara, que não é legal, entendeu? Por mim, né? A NBA, o basquete, é lindo de ver. É até mais legal. É sexta toda hora, né, e tudo mais, é lance mais bonito. Futebol tem jogo que, meu, você assiste só porque você ama mesmo o esporte. Só que a emoção que traz o futebol, o que aconteceu com o Flamengo na final da Libertadores, é coisa que, cara, nenhum esporte no mundo vai trazer, entendeu? Então, meu medo é acabar com essa magia do futebol. Bom, temos 2 a favor e 2 contra, então, aqui. É isso? Deu Sim, empate. Eu sou totalmente a favor, Eu também. mas... Com adaptações, com melhorias, mas eu também sou a favor. Então, ficou 2-2. Boa. E sabe o que isso quer dizer, né? Nada. Boa. Boa. Vamos falar um pouquinho, então, da Mas o pessoal que tá falando aqui no chat, né? Eu acho que a maioria é a favor também. Eu acho que... acho que ganhou, hein? Quem é a favor, ganhou, hein? O Sérgio Dogão O chat deu dá umas voto de ideias, Minerva, José Costa... É. Então ganhou Boa. A favor. a favor. Boa.